Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu dou início a uma bateria de aulas bem práticas e aulas curtas, onde eu vou explicar a atuação da terapia vibracional e dos produtos da medicina vibracional no nosso organismo. Então fica ligado, aqui vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu site e também link de outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, que pode ser bem interessante para você começar a ter um entendimento sobre isso. É uma dúvida muito frequente, então vou tentar fazer um vídeo mais explicativo possível, com base nesse quadro, com alguns desenhos e alguns exemplos. Então presta atenção nessa aula que vai ser muito legal. Essa primeira aula eu vou falar sobre os átomos, então bora para mais uma aula. Nesse quadro eu vou desenhar um átomo e a gente sabe que somos feitos de átomos. Eu não sei se você lembra lá no ensino médio, na aula de química, na aula de biologia, de um desenho, eu vou fazer aqui, você já vai lembrar, com certeza você já sabe. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é um átomo? E o porquê ele chama átomo? O átomo nada mais é do que uma partícula indivisível. Hoje a ciência sabe que o átomo não é feito só de prótons, nêutrons e elétrons, mas eu vou deixar essa aula mais para frente porque realmente é uma carga muito pesada de informação e a gente aqui está numa aula mais dinâmica para entender o nosso organismo. Então bora para o quadro. Aqui eu desenhei um átomo de uma forma bem feia, mas já dá para ter uma ideia, acho que vocês já viram esse desenho em algum lugar. E a ideia é essa, é falar que um átomo ele é feito de prótons e nêutrons no seu núcleo com elétrons circulando. E esse círculo aqui, na verdade, é uma representação de um movimento. Ela está sempre se movimentando. Esse movimento, mais para frente, eu vou explicar o que é, sobre o spin eletrônico ou spin do elétron. E isso é muito importante, porque uma alteração nessa vibração, nesse movimento, isso pode alterar e fazer um efeito cascata de diversas reações no nosso corpo, tanto para o mal quanto para o bem. Dando continuidade, a gente sabe que átomos unidos formam moléculas. Eu representei aqui os átomos nesses pontinhos pretos. Mais para frente, depois da formação das moléculas, a gente tem a formação de organelas que formam as células, mas eu já vou passar direto para a célula para a gente ter uma ideia como um todo, e agora você vai lembrar da aula de biologia. Nesse desenho bem esquisito, que mais parece um ovo frito, eu representei uma célula e passando mais para frente, uma junção de células, a gente sabe que vai formar os tecidos. Aqui eu vou tentar representar um tecido muscular. Mais para frente, uma união de tecidos forma um órgão. Eu representei o órgão como um coração de uma forma mais romântica, porque se eu tentar desenhar um coração da forma anatômica vai ficar tão esquisito quanto o meu ovo frito, então eu vou deixar assim para vocês terem uma ideia mais geral da coisa. Uma união de órgãos e tecidos formam um organismo como um todo, no caso, o ser humano. Eu juro que eu tentei desenhar um ser humano aqui, mas está parecendo mais o Arnold Schwarzenegger careca, mas vai ficar assim mesmo. Então a gente já tem uma noção geral de como o nosso corpo funciona e do que a gente é feito. Então basicamente, átomos, somos feitos de átomos, e aqui átomo vai entrar hidrogênio, carbono, oxigênio. Cada átomo tem a sua vibração, tem o seu RG frequencial, que eu gosto de chamar. Então guarda essa informação que mais para frente eu vou explicar como funciona esse RG frequencial. Juntando os átomos, a gente tem as moléculas. Então aqui no caso, molécula pode ser H2O. Quem nunca viu, né? H2O. Obviamente o nosso corpo não é formado só disso daqui, então a gente tem que ter uma noção de que existem vários átomos, vários compostos atômicos e a união desses compostos formam moléculas diferentes. Partindo para o próximo elemento temos as células, que nada mais é do que uma união de várias e várias moléculas, consequentemente de vários átomos. E mais para frente os tecidos, que é uma união de várias células. O tecido nada mais é do que várias células desempenhando uma determinada função. Então aqui a gente tem, por exemplo, o tecido cerebral,
tem o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso. Cada tecido tem a sua função no corpo e cada tecido desse também tem as suas células específicas com produção de produtos diferentes e específicos também. Por exemplo, a tireoide, ela vai produzir um certo hormônio que o nosso cérebro não produz. É basicamente isso. O tecido de pele, ele não vai produzir a mesma coisa do que a próstata. E aqui mais para frente eu interpretei o coração como uma união de tecidos, então pode ser, não sei, o miocárdio, por exemplo, vai formar o coração. E uma junção de tecidos e órgãos forma o organismo como um todo. Isso está bem básico, acho que todo mundo consegue entender por esse desenho, mas essa cadeia que é importante, a gente vai analisar bem minuciosamente isso daqui, mas eu já vou dando uma dica para vocês que a terapia vibracional ela atua basicamente aqui, ela atua no átomo, na vibração atômica. Hoje a ciência medicinal que a gente tem, a ciência cartesiana, ela atua basicamente aqui. A gente consegue modular alguns produtos e também colocar algumas substâncias nos receptores, mas ela começa a atuar daqui para frente. E daqui para trás é uma outra questão, isso aqui já é biofísico. Aqui da parte bioquímica, onde a gente tem produtos químicos, hormônios sintéticos ou substâncias sintéticas ou até naturais, mas elas vão atuar tudo daqui para frente. Agora, o que vai mexer no spin, na parte eletrônica, na vibração dessa essência aqui, é só terapia vibracional. Para não ficar uma aula tão longa, eu vou dividir, então, como eu mencionei no começo do vídeo, eu vou fazer uma bateria de vídeos explicativos sobre a terapia vibracional. Essa foi a primeira aula. Se você quiser assistir a segunda, aqui embaixo no vídeo da descrição eu vou colocar a segunda aula. Aqui também vai aparecer algum card e você pode clicar nela para continuação. Então que fique claro que o nosso corpo é basicamente formado de átomos e uma junção de átomos formam moléculas, formam células, tecidos, órgãos e um organismo como um todo. Então não sai daí, já clica no próximo vídeo porque vai ter muita informação daqui para frente. Até mais!